chegando em nome da melhor água do Brasil, Água Caiapó, com mais uma edição do Só Prosa Boa. A nossa convidada de hoje cuida de pessoas e é especialista em cuidar da saúde mental. Doutora, seja muito bem-vinda. Gostaria que a senhora se apresentasse. Muito obrigada. Então, eu sou a doutora Ana Carolina, sou médica psiquiatra. Estou nessa área da psiquiatria já há 20 anos, atendendo, cuidando, escutando. Quanto tempo? 20 anos de formada. Já não parece, não, você é tão novinha. Já tem 20 anos. Já tem 20 anos de formada, você acredita? Caraca. Esse ano eu faço 20 anos. Formei em 2007. Nossa, tem muito tempo. Ano que vem faço 20 Mas anos. você decidiu né? de cara 19 escolher anos. psiquiatria? Olha, eu sempre quis fazer medicina. Eu vim de uma influência de um avô médico, Dr. Gilberto Cardoso, daqueles médicos bem do início da medicina, que fazia de tudo. Que fazia parte clínica, que fazia cirurgia, que cuidava do paciente por inteiro. E eu sempre ouvi histórias do meu avô com os pacientes dele, como ele era querido, como ele gostava de conversar com os pacientes, como ele tinha uma relação boa com os pacientes. E aquilo sempre me chamou a atenção. Só que eu nunca gostei da parte de cirurgia, que era o que ele fazia com bastante maestria. Mas eu pensei, bom, tem outras áreas, né? E aí, com 14 anos, eu comecei a pensar, bom, vai ser medicina mesmo. Com 16 anos, eu vou para Goiânia para fazer o segundo ano do segundo grau. Lá faço um ano de cursinho, passo na faculdade em São Paulo, em Marília. E vou de Malicuia, sem nunca ter ido a Marília. Fiz faculdade de medicina lá. Terminei a faculdade e fui fazer residência em São José do Rio Preto. Sempre com a ideia, quando eu formar, eu volto para Jataí. Gente, que legal. Sempre isso. pensei isso. Toda vez que a minha mãe ia me visitar, meu pai ia me visitar, Seu eu coração enchia de chorava saudade. na hora de ir embora, na hora que eles iam embora, mas eu pensava, eu ainda volto para minha cidade e vou fazer o que eu quero. Vou cuidar das pessoas, vou conversar, vou tratar Que através massa. da fala. E depois, foi isso que aconteceu? Foi isso que aconteceu. Você terminou e já veio? Terminei, já vim imediatamente, comecei a trabalhar na rede pública, no CAPS, no Núcleo de Saúde Mental, que tinha aqui em Jataí. Atualmente estou no consultório e trabalho também fazendo palestras, trabalho nas redes sociais, né, falando sobre saúde mental, acompanhando empresas, cuidando da saúde mental de trabalhadores, estou ampliando. E aí, essa questão, ela aumentou demais, assim, a procura por essa área que vocês trabalham. Eu imagino que com 10 anos, 20 anos de profissão, você viu essa transição acontecer bem de perto, porque antes era um tabu, era preconceito, não era, doutora? Sim, para você ter uma noção, quando eu cheguei em Jataí, só tinha um único psiquiatra aqui, que era o Dr. Vanderlei. E ele falou, graças a Deus chegou uma companheira. Imagina, ele cuidava da saúde mental sozinho da cidade toda. Naquela época, por muito tempo, ele nem tinha consultório. Ele só atendia no manicômio. Então, daí vem muito estigma em relação aos tratamentos psiquiátricos. Essa relação que nós temos hoje com a psiquiatria de consultório, com a psiquiatria que não é só o paciente doido, ela é muito recente. Verdade. Ela é muito recente. Eu falo que atualmente eu tenho saudade dos pacientes doidos. Porque eu não vejo mais. Não tem mais dúvida. As pessoas elas buscam ajuda antes de adoecer. Elas buscam ajuda para ter mais qualidade de vida. Elas não esperam chegar ao fundo do poço. As informações estão muito mais acessíveis, né? Mas é perceptível que o número de pessoas com problemas ou transtornos mentais, ele aumentou muito. Eu acho que aumentou... A palavra é essa, transtorno? Não sei se é essa. Sim, eu acho que aumentou devido ao nosso estilo de vida, mas também aumentou a procura. Então são as duas coisas diferentes, entendeu? Então, antigamente as pessoas talvez teriam mais dificuldade de acessar o psiquiatra. A tecnologia contribui para isso? Sim. Hoje em dia você abre seu Instagram, você abre seu TikTok, você vê um monte de informação a respeito, você começa a pensar, bom, parece que isso daqui está se encaixando comigo. Parece que isso aqui, se eu procurar ajuda, eu vou ter mais qualidade de vida. Então, acho que sim, a tecnologia ajuda muito. Tá, e aí a gente vai falar de duas coisas que a gente escuta muito, inclusive nas redes sociais. Ansiedade e depressão. Isso chega muito no consultório? E como é que diferencia? Como que eu sei que eu preciso ir lá no psiquiatra? Vamos falar de ansiedade. Ansiedade, todo mundo tem ansiedade. Eu tenho, você tem, todo mundo tem. Ansiedade é uma emoção. Igual a raiva, igual a alegria, é uma emoção. Quando que a ansiedade se torna um transtorno? Quando, em vez dela te ajudar, ela ser uma emoção que te ajuda, como que a sua ansiedade poderia te ajudar?
Você precisou sentir um pouco de ansiedade para você conseguir chegar no horário. Você precisou sentir um pouco de ansiedade para você se planejar. Então, dessa forma, a ansiedade te ajuda. Então, aí o excesso que é o diferencial. Agora, o excesso, quando ela começa a te atrapalhar, vamos imaginar a cena. Nós estamos aqui conversando e, de repente, seu coração começa a disparar, você começa a ter falta de ar, você começa a pensar, eu não vou conseguir continuar essa entrevista, eu não vou conseguir falar o que eu penso, começa a te dar uma sensação de morte. Isso é um ataque de pânico. Isso vem da ansiedade. Isso é um transtorno de ansiedade. Então, é o excesso de organização, de pensar, seria isso? É o excesso dessa emoção, dessa ansiedade, que começa a alterar todo o seu organismo, certo? Então, a ansiedade, ela pode atrapalhar o seu sono, ela pode fazer você comer muito mais, ela pode alterar seu apetite, ou ela pode, às vezes, fazer você sentir uma dor de estômago. Então, ela está agindo aonde? No seu corpo. Você está entendendo que, de repente, uma emoção começa a gerar sensações muito ruins, começa a te atrapalhar, aí ela se tornou um transtorno. Doutora, e aí quando que eu tenho que saber que eu tenho que procurar um médico? E por exemplo, a senhora, médica psiquiatra, que hora que eu tenho que bater na porta? A hora que você estiver sofrendo. A hora que você não estiver mais conseguindo fazer as coisas da forma como você sempre fez. Atrapalha o dia a dia. Quando está atrapalhando o seu dia a dia, quando não está você não consegue mais fazer a sua socialização do jeito que sempre foi. Quando você deixa de ser aquela pessoa que você sempre foi. Mas aí tem uma pergunta importante, porque a gente associa o tratamento ao médico psiquiatra. Então, toda vez que eu vou no psiquiatra, eu vou beber remédio ou dá para tratar depressão e ansiedade sem medicamento? Sim, não necessariamente você vai no psiquiatra. Mas se você percebe que você não está bem, se você percebe que está tendo um nível de ansiedade maior, você precisa procurar algum tipo de ajuda, algum tipo de controlar esse sintoma. A atividade física vai diminuir muito o seu nível de ansiedade. Você diminuir o estresse da sua rotina, se organizar, se planejar de uma maneira que o seu meio se torne mais organizado, vai diminuir sua ansiedade. Você procurar um psicólogo, porque eu sou médica psiquiatra, mas existem os psicólogos, existem os terapeutas, que também vão estar te ajudando, que também podem estar fazendo um tratamento para transtorno de ansiedade ou para depressão. Mas a gente esbarra num problema. Imagino que às vezes as pessoas querem tratar por conta própria essas questões. E qual que é o erro que as pessoas cometem quando elas tentam tratar por conta própria a saúde mental? Eu acho que o maior erro é copiar a receita do vizinho. Conversar com alguém falar assim, eu já tomei esse remédio aqui, foi ótimo para mim, toma que você vai ficar bem. Não é assim. Não é assim. Infelizmente, aqui em Jataí, nós vivemos numa cidade que as pessoas ainda compram remédios, mesmo os remédios psiquiátricos, sem receita. Eu acho que isso é o maior problema da saúde mental hoje. É a automedicação, sem orientação, sem dose adequada, sem tempo adequado de tratamento. Certo? Então, aquela história de, eu conheço alguém que está tomando e foi bom para aquela pessoa, eu vou repetir essa receita, isso não dá certo. E isso também é muito perigoso, porque pode desencadear outros problemas ou não? Sim, porque vamos pensar na ansiedade. Resumindo assim, cada caso é um caso, Cada caso é um caso. Inclusive, existem medicamentos, vamos pensar nos antidepressivos. Você conhece alguém que está tratando depressão e que está tomando fluoxetina. Já ouviu falar nesse antidepressivo? Eu estou lembrando que o médico me passou aqui, acho que é isso. É um antidepressivo que pode ser usado para tratar a depressão, mas também pode usar para tratar a ansiedade. É um antidepressivo comum que você consegue no posto de saúde. É fluvoxamina? Não é fluvoxamina. Não, fluvoxamina é um outro. É um melhorzinho. É isso que eu vou beber. Aí o que acontece? Aí, ó, tá vendo? Tá precisando de um psiquiatra. Não, mas aqui eu tô na receita. Então, você já toma um medicamento psiquiátrico, certo? Qual que é o grande problema? Por exemplo, esse medicamento, esse antidepressivo, vamos pensar na fluoxetina, é um antidepressivo de alta potência. Para um paciente depressivo, um paciente ansioso, ótimo ele tomar. Mas se for, por exemplo, um paciente que tem um transtorno bipolar e que não sabe que é bipolar, esse medicamento... Como é que eu vou descobrir que eu sou bipolar, gente? Esse medicamento pode, em vez de melhorar, ele pode piorar o paciente. Então, gente, não é tudo igual, não é isso? Não é tudo igual, é completamente diferente.
É completamente diferente. E, gente, e outra coisa, além de tudo isso, o erro então, o maior erro, a gente fazendo em tópico aqui, seria a automedicação. O maior erro é a automedicar. Automedicação. É isso? Eu acho que o segundo maior erro é pensar, tá ruim, mas não tá tanto, deixa eu ir levando. Não, esse erro é meu. Esse erro também eu acho que é muito grave. Por quê? Porque às vezes quando você pega o paciente no início dos sintomas, é muito mais fácil tratar. Uhum. Você vai usar a medicação por menos tempo. E se o paciente vai postergando, a incidência dos sintomas vão só aumentando e dificultando o tratamento. E assim, entre aspas, talvez até precise usar uma medicação mais forte. Mais forte, às vezes numa dose maior para resgatar o paciente da crise, por um tempo maior. Então, acho que o primeiro erro é copiar a receita, o segundo erro é falar, vamos levando, uma hora passa, até onde que vai? E aí tem duas coisas, a gente falou de ansiedade. E a depressão, pode vir junto ou não? Pode. Ou pode ser a coisas ansiedade, separadas? se não tratada, ela pode evoluir para a depressão. Entendi. Mas a depressão, o paciente pode começar com uma depressão, mas no episódio depressivo ele também sentir ansiedade. Então, elas podem ser separadas, uma pode evoluir para a outra e também pode estar juntas. O que é um comportamento normal, mas que pode estar adoecendo as pessoas? Sim, eu acho que Hoje, o comportamento que eu observo mais prejudicial para a saúde mental é o excesso de celular. Eu acho que daqui uns 20, 30 anos, nós vamos olhar para o celular igual a gente olha para o cigarro hoje. Como um problemão, assim, um como vício. Uma coisa assim que, por exemplo, o cigarro, há 20, 30 anos atrás, quando o cigarro surgiu... Era normal, né? Era normal, era bonito. A minha avó me fala que era chique quem fumava. Que era muito bonito estar no carro fumando. Era uma questão de status, fumar. Entendeu? E hoje, a gente olha para o cigarro como, meu Deus, o que é isso? Ninguém mais, a maioria das pessoas não fumam. Ou sabem do problema que é o tabagismo. Não que a gente vai chegar a um ponto que a gente não vai usar celular, não é isso, mas eu acho que a gente vai ter que aprender a usar de uma maneira que não adoeça. Com muito mais cautela, com muito mais tempo certo de tela. Eu acho que essa vai ser a grande diferença. Pois é, mas aí a gente fala tela, só fala de celular, mas a gente pode colocar celular aqui, múltuplas tecnologias, talvez. SRTV também. Mas você concorda que o celular o celular está no bolso. Uhum. Eu estava vendo uma pesquisa que fala que o tempo médio que o brasileiro pega o celular ou que ele entra em alguma rede eu cliquei agora, quanto tempo em média eu demoro para voltar? É 7 minutos. Quer ver, Adriana, a gente tem quanto tempo de gravação agora? 13 minutos, eu já entrei no Instagram 5 vezes. Sério? Você entrou no Instagram 5 vezes? Entrei, e outra coisa. Em 13 minutos? E eu já acabei de entrar aqui no YouTube para lembrar do nome das outras psicólogas que vieram aqui. Não tô acreditando. Eu tô no YouTube do Prosa procurando doutora. Não tô acreditando. Você tá lembrando da nossa conversa anterior. Isso daí. É sobre isso. Aí depois você fala assim pra mim, minha memória tá péssima, doutora. Eu tenho problema mesmo, memória. Minha memória tá péssima, eu não sei o que eu faço. Me dá uma vitamina pra melhorar a minha memória? Não é vitamina? Não é vitamina, não existe essa vitamina. Ai, Jesus. Não existe. As pessoas... tem duas coisas que eu acho que o público em geral adora. Que eu acho engraçado, tomar vitamina e tomar um xarope para tosse. Gente, xarope, se você perguntar a um médico pneumologista, especialista em pulmão, xarope a gente dá para criança. Os melhores medicamentos, eles não vão estar em xarope, entendeu? E assim, só que tem aquela sensação de, vou tomar um xarope, vou melhorar. Igual eu vou tomar uma vitamina e minha memória vai melhorar. Isso não existe. E o que melhora a memória? Exercício? Parar de ficar olhando o celular 7 vezes em 13 minutos. É uma das coisas. Por quê? Porque o seu cérebro, ele vai memorizar o que ele considera mais importante. Memória seletiva ou não? Também, mas imagina você abrindo várias abas ao mesmo tempo. Do computador. Do computador. Enquanto você está conversando comigo, é uma aba aberta, aí você abre mais uma do Instagram que você acabou de olhar, aí você abre mais uma que você conversou com ele ali, aí você abre mais uma. Imagina esse monte de abas abertas ao mesmo tempo. Você acha que o cérebro vai gravar tudo? Não. Não vai. Só o que é mais importante. Só o que é mais importante. Nesse caso, a nossa conversa. Talvez ele vá gravar o que seja mais importante, talvez ele vai esquecer alguma coisa que você queria lembrar.
E por mais que eu me esforce. Por mais que você se esforce. Aí você vai falar, minha memória tá fraca. Você falou ali agora a gente falava de bipolaridade. O que é bipolar? É tá triste, é tá alegre, é mudar, oscilar o humor? Não, O que é? Isso, as pessoas confundem muito. Esse termo, esse diagnóstico médico bipolar, ele caiu no senso comum, na boca das pessoas. Fulano então, é bipolar. fulano é bipolar. Ah, você quer uma coisa agora, você falou que ia, agora você falou que você não vai mais. Nossa, você é bipolar, uma hora você quer uma coisa, uma hora você não quer. Gente, isso não tem nada a ver com bipolaridade. Bipolaridade é um transtorno de humor, é um transtorno que tem muito a ver com a genética, certo? Então, assim, quando a gente pega os estudos genéticos, a ciência mostra que tem até 70% de herdabilidade. Então, se o seu pai é bipolar, se a sua mãe é bipolar, a sua incidência de também ser bipolar é muito alta. Então, é uma doença que tem a ver com a genética e é uma alteração de humor. Então, esse paciente, ele vai ter períodos diferentes, fases de depressão, mas o que faz o diagnóstico bipolar é o que a gente chama de fase de mania ou de hipomania, que é uma exaltação de humor. Já viu alguém bipolar? Mas independente de que o humor seja? Normalmente. Mau humor? Não. É uma exaltação de humor, uma elevação de humor, ou para irritabilidade, ou para ficar extremamente feliz. Só que não é só o humor que altera. O humor elevou, a pessoa para de dormir, ela não consegue dormir. Em geral, ela quer gastar muito, ela se endivida, ela faz compras excessivas de coisas desnecessárias. O comportamento sexual pode alterar, querer ter vários parceiros sexuais. Você está entendendo que é um complexo? O que é isso? É um complexo. Então, a gente falou de alteração do humor, do sono, do nível de energia, o pensamento fica muito rápido, isso tudo junto. Então, quando você fala assim, você mudou de opinião, você é bipolar, o que você está falando? Você está falando no máximo da sua vontade. E só. Que pode mudar, né? Que pode realmente, mudar. É normal. Quem que não muda de opinião? Só quem é burro, né? Porque se você for inteligente, você vai entender melhor o processo e falar, não, isso daqui eu quero, isso aqui eu não quero. Eu queria, mas eu não quero mais. E tá tudo bem. Doutora, eu queria pedir uma licencinha só para a gente agradecer os nossos patrocinadores e eu quero começar falando do Coliseu Pizzaria. Lá eles têm um atendimento incrível, é a melhor pizzaria da cidade e hoje, inclusive, já foi ontem, o Mega Happy Hour de quarta, mas hoje a gente tem a melhor pizza da cidade e você pode pedir no conforto da sua casa, 99267-4466. Já experimentou a pizza do Coliseu? Adoro. O ambiente também é bom, né? Lindo, adoro aquele ambiente, muito bom. E extremamente acolhedor. Você chega lá, você sente que a energia é diferente, a iluminação baixa te deixa mais relaxado. As plantas. Tem toda uma ambientação, não tem, doutora? Isso também faz muito. parte do relaxamento, né? Sim. Isso é um ambiente, né? Isso é um ambiente. Pausa. Vai lá no Coliseu comer uma pizza e vira o celular. Gente, isso é uma coisa que me incomoda, é ver as pessoas em ambientes públicos, um de frente pro outro, cada um no celular. Às vezes estão conversando no grupo, né? Agora, outra coisa que relaxa mesmo é o Hotel Termas do Bom Sucesso, né? Também é bom, hein? Também tem receita? Também indicação, tem receita. Indicação. Esses dias uma paciente postou uma receita minha que eu coloquei assim, começar a ler mais, fazer atividade física. Eu vi. Você viu? Fazer crochê, porque ela gostava de fazer crochê e tinha parado. Viajar com amigas, aí ó. Passar um final de semana no hotel, olha que delícia. Gente, dá tempo. As festas estão acabando, graças a Deus, mas dá tempo ainda de você aproveitar o nosso oásis do Cerrado, o Termas Bom Sucesso. Você pode fazer a sua reserva no 3632-3600. Inclusive, eles estão com promoção de domingo a quinta, com café da manhã incluso, no quarto duplo, R$ 612 por noite, a diária, né? E na sexta-feira, também com café incluso, 773 no duplo. Você pode fazer a sua reserva no 3632-3600 ou no tbshotel.com.br. Obrigado pelo apoio, pelo patrocínio, pelo carinho sempre do pessoal do Termas Bom Sucesso. Obrigado ao hotel pela amizade e pela parceria aqui. Tem um outro parceiro nosso que a gente precisa agradecer e aí a gente fala de relaxar. E para outros, a construção e a reforma é um pouco estressante. Mas com a J Cruzeiro não tem estresse nenhum, porque eles são
especialistas em cuidar da sua obra do começo ao fim, com materiais de construção, com atendimento e, claro, com o melhor atendimento do Brasil. E você pode comprar, inclusive, na nossa central de relacionamento, no 3632-4800. E a J. Cruzeiro é a número 1 do ranking do interior de Goiás, do varejo de materiais de construção. Tem loja J. Cruzeiro em Rio Verde, tem loja J. Cruzeiro em Jataí, tem J. Cruzeiro em Mineiros, escolhe a mais perto de você. E para você que está construindo, está reformando, precisa fazer aquela reforma, fica pensando muito não. Na J. Cruzeiro você tem o melhor preço garantido, viu? Um grande abraço a toda a equipe da J. Cruzeiro, materiais de construção, 3632-4800, a central de relacionamento. Se estressar muito na obra, vai na doutora, toma um remedinho, né, doutora? Ou talvez venha conversar, né? Não vai pegar uma receita diferente, não possa não ser remédio também. Troca ideia, né, tem doutora? de tudo, vem trocar uma ideia. Não pode já ficar sofrendo. Muito bom. Mas é que a J. Cruzeiro você não vai sofrer não, criatura. Vai tranquilo, vai em paz. E tem muita gente que gosta de investir. E o pessoal da Remax é a imobiliária que garante para você o melhor investimento. Inclusive, eles mandaram aqui para mim algumas opções de venda. Tem casa à venda no setor Vila Fátima, 3 quartos, 1 suíte, sala com pé direito duplo, varanda gourmet, chiquíssima, banheira, escritório, 4 vagas de veículos, uma área construída de 255 metros quadrados, 1.400.000, e uma outra oportunidade na Vila Fátima também de compra. Então você pode escolher, mas escolha com a Remax, protagonista imobiliária, campeã na compra, na venda e na locação. Fale com o pessoal pelo WhatsApp, a sua imobiliária é a Remax, 99607-5735. Obrigado pelo carinho, pessoal da Remax. Muita gente fica em dúvida, e é outra coisa que dá dor de cabeça, a gente brincando com essa situação aqui de se medicar, mas uma coisa que tem dado muita preocupação são as dívidas, né? E as pessoas às vezes querem investir e ficam muito preocupadas com essa questão, e eu tenho um parceiro aqui excelente para cuidar dessa situação, que é o Écio Mendes. O Écio, ele é da Verto Crédito Imobiliário. Ele é um correspondente bancário que faz a ponte entre você e o banco. Ajuda você a encontrar a melhor solução de crédito com mais clareza e estratégia. Sabe o que eles vão fazer? Eles vão analisar o seu perfil, comparar opções e acompanhar o processo do começo ao fim. E o melhor, esse atendimento não vai gerar custo nenhum para você e a remuneração é feita pela própria instituição financeira. Que legal, né? Às vezes você quer comprar uma casa, quer fazer o financiamento, não sabe qual que é o banco que está a menor taxa de juros, você vai falar com meu amigo Écio Mendes, procura ele no Instagram desse jeito, Écio Mendes Filho, e o WhatsApp é 993065021. Um abraço, Écio, e toda a equipe aí da Verto Crédito Imobiliário. São alguns parceiros nossos, eu quero mandar um beijo todo especial também para a Água Caiapó. Água boa, né, doutora? Água Caiapó é diferenciada, né? Só conhece ela desde quando você mudou para cá? Sim. Voltou, na verdade, né? Voltei. Voltei, sempre fui daqui, né? É nossa. Só voltei. Mas voltou de vez para cá. E a água é boa, né? Demais. Você viu que eu tomo muita água, né? Que é outra, isso aqui não, tá ótimo. Eu acho bonitinho demais essas garrafinhas da Caiapó, pititica, porque, gente, é muito mais prático. Até pra gente guardar, aqui tem um frigobar, a gente guarda bastante água aqui e fica aqui eu quase chorei um dia que eu vi a água Caiapó lá no casarão. Eu tava morando em Goiânia e tudo era memória afetiva. Eu emocionei de um tanto quando eu abri a geladeira, tinha Caiapó, eu falei, gente, memória afetiva. É igual café abelha. Você vê o café abelha, você sabe que é o melhor café. E não é sabor do café, é sabor do bom café. Um beijo para toda a equipe do Café Abelha. Você que ainda não experimentou um café, lá em casa só café abelha, o dia inteirinho. Eu sei que é errado. Faltou um cafezinho aqui, né? Faltou um cafezinho nessa prosa, né? De vez em quando eu trago a garrafa, dá tempo de coar o cafezinho. Mas eu acho que eu vou precisar de organizar isso aqui. Colocar a máquina do Café Abelha aqui, a gente toma cafezinho na hora. Alô, Café Abelha, vocês têm que providenciar a máquina pra gente fazer o café. Isso, na hora. E minha boca vai enchendo d'água. Mas café tem que tomar com cuidado, né? Mas você sabe que café é muito bom pro cérebro, Sério? né? O que não pode é o excesso. O que seria o excesso? Mais de 400 miligramas de cafeína por dia. Então, o que seria isso? Mais de 4 xícaras, média. Já tô ficando doido. Você toma mais? Você toma mais que isso? Menina, eu bebo café o dia inteirinho. Mas quantas xícaras por dia? Sei lá, umas 10, 20. E aí você dorme? Aham, dos mais bem. Será? Te juro, dos mais Quantos bem. anos você tem? 20. Ou quantos eu tenho, Adriana? 32. 32. E o estômago, como é que tá? Dos mais bom, graças a Deus. Cuidado. Cuidado com o quê, Porque gente? o excesso vai... Você acha que o estômago dá conta até quando? Dá um café abelha gostoso? Lógico que dá. Café abelha.
Mas assim, brincadeiras à parte, eu sei que a gente precisa ter essa moderação. E às vezes a gente precisa dar um freio mesmo. Mas o sabor irresistível do café abelha é diferenciado. Então, café abelha, fica tranquilo, viu? Continue aqui. Doutora, vamos falar de insônia? Vamos. Que hora que ela preocupa? Insônia. Poucas pessoas conseguem fazer igual você, tomar 10 xícaras de café por dia e dormir bem. Eu durmo mesmo. E até de noite eu tomo. Lá em casa, mas a minha mulher chega de final do dia, nós vamos conversar e tomar café. À noite? À noite, 7 horas da noite. Então você é a exceção. Porque a maior parte das pessoas, se tomar essa quantidade de cafeína, não vai dormir bem. Não façam isso em casa. Aí a questão da insônia nós temos a insônia inicial, que é aquele paciente que tem dificuldade de pegar no sono, que às vezes ele conseguir dormir meia-noite, 1h da manhã, ele até dorme, só que aí ele vai ter que acordar tarde. E muitas vezes ele não pode por conta do trabalho. Nós temos outros tipos de insônia. Tem insônia daquele paciente que acorda de madrugada e que não consegue voltar a dormir. Ou aquele paciente que deita, pega no sono, mas fica acordando de hora em hora. Tá igual telecena. Toda hora acorda e olha no celular. Entendeu? Então são tipos de insônia diferentes e precisa tratar. Porque se você não dorme bem, sua memória no outro dia vai ficar péssima. É impossível manter uma concentração, uma atenção, uma memória boa se o seu sono não foi reparador. Então, o sono, ele não é só para descansar o corpo. O sono também é fundamental para conciliar as memórias, para armazenar tudo que você fez, que você aprendeu durante o dia. E tem que induzir o sono às vezes ou não? Se for um transtorno de insônia, se a insônia já acontece há mais de 2 semanas, se você está atrapalhando já a sua rotina, às vezes a gente precisa tratar essa insônia. E tem formas diferentes de tratar, certo? Tem pessoas que às vezes só intensificando a atividade física vai conseguir dormir melhor. Tem pessoas que só de eu diminuir o café ou de eu colocar um meio que ele esteja mais tranquilo, tira um dia de férias, ela vai dormir melhor. E tem outras pessoas que não, que pode fazer o que for, que tem uma insônia, um padrão de insônia familiar. Aí precisa de tratamento. Mas lembrando que remédio para insônia, gente, não é calmante. Remédio para insônia, muitas vezes a gente usa até antidepressivos para tratar a insônia, antidepressivos de baixa potência, certo? Então, já aconteceu às vezes um paciente falar, mas eu li na bula aqui, isso aqui é um antidepressivo, eu não tenho depressão. Mas o tratamento correto, muitas vezes, é usar um medicamento... Você precisa ativar alguma coisa ali, né? Que vai induzir o seu sono. Então, por isso que é preciso avaliar direitinho. Precisa avaliar. Lembrando que tem um tipo de medicamento que as pessoas, às vezes, tomam muito. Já ouviu falar no Zolpidem? Uhum. Isso daí é péssimo. O pessoal fala muito que esse tem muitos efeitos colaterais. Muitos efeitos colaterais. Ele é um medicamento que ele foi desenvolvido por uma insônia do tipo assim, eu vou viajar e não estou conseguindo pegar no sono. Ou teve um fuso horário e não estou conseguindo dormir. Então, uma insônia muito esporádica. Só que, infelizmente, muitas pessoas começaram a tomar esse tipo de medicamento e tomam há anos. E aí, o uso contínuo desse tipo de medicamento, ele vai fazer você perder a memória, ele não vai tratar a sua insônia, ele vai só induzir o seu sono. E isso, a longo prazo, vai trazer consequências cognitivas. Doutora, mas assim, não precisa ter todos os problemas para eu procurar um profissional da saúde mental. Por exemplo, um burnout, um cansaço. Isso já é um sinal de consultar, pelo menos, não é? Eu acho que a grande questão de consultar ou não é... Prevenção? Está te trazendo sofrimento? O sintoma que você tem hoje, que seja de esgotamento profissional, que seja de insônia, que seja de ansiedade, você está conseguindo lidar com a sua rotina de uma maneira positiva ou não? Você deixou de fazer tudo o que você sempre fazia? Eu acho que o ponto de se eu devo consultar ou não é isso. É como que está a minha qualidade de vida. É desse jeito eu consigo manter quanto tempo? Esse é o jeito que eu sempre fui ou eu já rendi mais, eu já fui melhor do que isso? Gente, então, assim, é muito profundo. Você precisa fazer uma conversa com você mesmo, de verdade. Assim, tem que ser honesto, né? Pause. Tem que ser honesto. A próxima pergunta eu vou falar de mulheres, mas eu vou falar de autoestima. Tem 2 parceiras aqui que cuidam dessa autoestima. Uma delas é a Pé de Meia, que tem um atendimento impecável, que tem peças incríveis e que a mulher se sente melhor e empoderada. Não sei se você conhece a loja. Conheço. São 2, inclusive. Deve conhecer, inclusive, a Fernanda. Conheço. A Fernandinha tem a loja ali em frente ao supermercado Jataí e a outra loja é no Jataí Shopping. Se você precisa
sentir bem, confortável, tá bem consigo mesma, dá um pulinho na pé de meia e você vai sair de lá feliz da vida, garanto, porque tem pijama, tem peças íntimas lindíssimas para você ficar melhor. Isso. Autoestima lá em cima. E uma outra que vai levantar a sua autoestima, não só a autoestima, mas também o bumbum, é a Michelle Lemes. Ela é especial. Hoje, inclusive, eu fiz uma limpeza de pele com a Michelle. Nós estamos fazendo um protocolo agora de cuidados com a pele a partir dos próximos dias. E ela é especialista em harmonização glútea. Muita gente sofre com esse problema de não se encontrar, de não achar que está bem. E a Michelle, doutora.Michelle Lemes, ela é enfermeira esteta e vai fazer uma avaliação com você, inclusive com os cuidados corporais e também com essa parte em específico. 99236-2301. Anota aí, 99236-2301. Faz aí o seu... a sua avaliação com ela, com a Michelle Lemes, a minha amiga que cuida e é especialista em realçar a sua beleza facial e glútea com muito cuidado e precisão. Um beijo, Michelle, obrigado pelo carinho. Vamos falar das mulheres. Elas precisam ser as mulheres maravilhas, doutora Carolina? Eu acho que ninguém consegue, né? A gente precisa tirar É para salvar todo mundo. essa fantasia, não é? De querer dar conta de tudo. Só que nós mulheres, nós temos essa tendência. Principalmente a mulher que trabalha, que cuida da casa, que tem filhos, né, de querer abraçar o mundo. E a gente tem que respeitar a nossa humanidade, os nossos limites. E entender que não é só cuidar do outro, é também cuidar de você mesma. E como que faz isso? Eu vou te falar como que Você eu tem paciente mantenho. assim? Eu vou te falar como que eu me mantenho. Eu sou mãe... Eu sou casada, eu trabalho, como que eu me mantenho? Uma das principais dicas que eu gosto de falar para as minhas pacientes é: procure ter rotina, procure ter planejamento. Acorde e já pense, bom, é isso que eu tenho que fazer hoje. Quais são as prioridades do meu dia de hoje? Porque não tem como a gente fazer tudo ao mesmo tempo, mas tem como a gente pensar, isso daqui é mais importante, isso tem que ser feito hoje. Certo? Então, enquanto você estiver fazendo um momento, vive intensamente aquela situação. Não fique querendo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu tenho um momento que eu estou no consultório, que eu estou 100% ali no consultório. Eu saí do consultório, fechei a porta, os problemas ficaram lá. A hora que eu vou cuidar de mim, a hora que eu vou para minha atividade física, o celular está guardado. Eu estou concentrada ali na minha atividade física. Assim, dá um limite mesmo? Impor dá um limite ou não? E entender que... A gente precisa ter o horário de trabalho, mas a gente precisa ter o horário de cuidar da gente. A gente precisa ter o horário de estar com as amigas. Eu acho que as mulheres tendem muito a cuidar dos outros e esquecer do momento delas mesmas se cuidarem. Entendeu? Então, ter esse autocuidado é fundamental. Doutor, mas aí o povo entra para concentrar, para focar, para ficar assim, 200% focado no Venvance que a gente está escutando aí. E até já ouvi gente falando de Ritalina, tem tantas e outras variações. Como é que é isso? Que show da Xuxa é esse? É um show da Xuxa. O Venvance e a Ritalina são medicamentos que são psicoestimulantes. A Ritalina ela foi desenvolvida lá em 1950. É um medicamento muito antigo que a gente usa na psiquiatria há muitos anos. É um medicamento seguro, mas é um medicamento para quem tem transtorno de déficit de atenção, que é um diagnóstico psiquiátrico. Então, quem tem TDAH vai ter uma dificuldade de manter a atenção, de concentração, e aí vai fazer uso dessa medicação para estabilizar isso. Agora, se você não tem TDAH, se você não tem esse diagnóstico, você vai tomar Ritalina, o máximo que vai acontecer é você ficar mais alerta, como se você estivesse tomando um pré-treino, como se você tivesse tomado um excesso de cafeína. É isso que vai acontecer. Pois é, então exatamente, por exemplo, o café, os potencializadores para a academia, que a gente tem aí, o Super Coffee da vida, são estimulantes. São estimulantes. Sem necessariamente precisar de um comprimido que precisa burlar para ter receita. Isso. E sem contar que existe o risco. Porque você lembra quando a gente estava falando dos pacientes bipolares? Uhum. Às vezes um paciente bipolar, ele não está bem, ele toma um Venvance, ele toma uma Ritalina, ele entra em crise. Se você está com um nível de ansiedade que não está controlado e de repente você toma um Venvance, você pode ter um ataque de pânico. Por quê? Porque imagina uma mente que já está acelerada, que já está com nível de ansiedade alto, e você vai e toma um psicoestimulante. O que isso vai acontecer? Você está jogando gasolina no fogo. E aí sem perceber, sem tomar cuidado, né?
Sem contar os riscos cardíacos, né? Não sei se você já viu pessoas que estão em festa, que mistura álcool com Venvance nessas baladas e passa mal. Eu já vi pessoas sendo atendidas. Entendeu? Então, isso é grave. É uma situação realmente grave. Cuidar dos cabelos, é bom. É indicado também para dar uma melhorada na autoestima? Melhora, né? Depressão, Melhora. Se estiver incomodando, porque não é todo mundo que se incomoda, mas se estiver incomodando é bom, né? Mas se estiver incomodando ou não estiver incomodando, você vai na Emanuela Camati que ela vai deixar você linda. Beleza e autoestima. Especialista em corte. Gente, ela trabalha com visagismo personalizado para realçar sua beleza natural. Isso é incrível o trabalho que ela faz. E ela tem uns morena iluminados lá que são chiquíssimos. A Manu é minha parceira muito antiga, tá comigo mais uma vez. E ela tem todos os produtos para deixar o seu cabelo muito, mas muito, muito, muito mais bonito. E o telefone é 99613-9601. Marca lá o seu horário e vai ficar linda com a Emanuela Camati e com toda a equipe lá do salão. Tem uma parceira aqui que é muito querida e ela cuida de uma coisa que... E ela até fala muito isso. Jardim, ela faz... os jardins são espelhos da alma, né? E ela faz esse jardim vertical lindíssimo, que é a Kelly, não sei se a senhora conhece, da Oasis Vertical. E o trabalho dela é incrível, que ela é 360. Ela faz o projeto, ela mesma executa, é incrível e são projetos lindíssimos, de alto padrão, muito chique o trabalho dela, e você não deixa de levar um verde para sua casa, projeto bem personalizado. Se você não segue aí Oasis Vertical, minha amiga Kelly, parceiraça aqui do Só Prosa Boa, muito obrigado pela parceria. E cuidar de planta é terapêutico, né? Exatamente. Além de ser terapêutico, você aproveita e vai tomar um pouquinho de sol, que aí você não precisa gastar comprando vitamina D, né? Você vai ali, toma água a planta, uns 10, 15 minutinhos, já toma uma vitamina D natural. Então tem muitos benefícios, Faz parte, né? Então, 996275858, Oasis Vertical, um abraço especial para minha amiga Kelly, para toda a equipe. Valeu demais, viu? Eu tenho que agradecer aqui a Premotec Premoldados, meu amigo Felipe, toda a equipe da Premotec. É uma empresa que cuida da questão dos pré-moldados. Era a antiga Pré-Forte, mas você pode fazer seu orçamento, que é a qualidade do pessoal da Premotec e a pontualidade sempre em cima da pinta. 3636-3986. Eles fazem toda a estrutura para implantação de coxo, piso antiderrapante para confinamento. Eles têm todo aquele trabalho com alambrado, quer fazer a cerca também com os postes já pré-moldados, você faz também, estrutura de barracão, ponte, mata-burro, tem implementação também dos currais pré-moldados, tem de tudo, é uma empresa completa. 3636-3986. Obrigado, Felipe, e toda a família Premotec Premoldados, pelo carinho e pelo patrocínio também. Agora, doutora, a senhora gosta de passar medicamento manipulado? Já passou? Como é que funciona isso? Eu deixo o paciente bem à vontade. Casos. Eu deixo o paciente bem à vontade. Se quer manipular, se quer comprar na farmácia, é muito individual, isso é tranquilo, né? E você, quando precisar do seu medicamento manipulado, pode procurar Manipula Fácil, farmácia de manipulação, fórmulas personalizadas para a sua necessidade. Você pode fazer o seu orçamento pelo WhatsApp. Pesquisa aí no Instagram, Manipula Fácil, já está aí, que você vai ser direcionado lá para o Instagram, 999567889. Um abraço ao Lucas, a toda a equipe lá da Manipula Fácil. Obrigado pela parceria e pela amizade. 999567889. Tem fórmula lá prontinha para você aumentar também a sua imunidade. Tá caindo o cabelo, né, criatura? Será que eu tenho lá um daí pra pintar o cabelo da gente? Não, natural, vai ter um tônico lá, um trem. Vou lá, viu? Um abraço, Lucas, e toda a equipe. Obrigado pelo carinho também, pelo patrocínio aqui. 20 anos vivenciando a saúde mental em Jataí. Dá pra falar o que é o campeão de procura no consultório, doutora? Eu acho que ansiedade. Ansiedade, eu acho que é o que as pessoas mais buscam tratamento, porque... Primeiro que a incidência é maior, mas atrapalha muito a rotina, né? Atrapalha muito o trabalho, atrapalha muito o convívio familiar, atrapalha o peso, porque a pessoa pode começar a querer comer muito e piora a estética. Então, eu acho que a ansiedade é o que as pessoas mais sofrem, mais buscam ajuda. E dá para a gente fazer um paralelo assim em relação a essa evolução nesses últimos 10 anos, talvez seja isso? Que aí a gente entra em voga a tela, a chegada dos iPhones mais modernos, por aí, doutora? Sim, tem a questão da genética, né? Os transtornos de ansiedade, quando a gente pega famílias,
que tem pessoas muito ansiosas, é muito comum a recorrência. Então, da mesma forma que a gente vê famílias com muitas pessoas com diabetes, a gente vê famílias que têm muito transtorno de ansiedade. Família então, inteira. A genética influencia e muito também. E o comportamento da família, né? Tipo assim, o estilo de vida. Sim, o estilo de vida, com certeza. Se tem um estilo de vida mais saudável, se não tem, se é uma família de personalidade mais estressada, mais agitada ou não. Isso tudo influencia. Doutor, agora me fala um negócio em relação a gente está vivendo uma epidemia dessas bets, né, desses vícios dos jogos. Isso vicia mesmo? Na minha opinião, isso não deveria ter nem propaganda. Eu acho um absurdo ver pessoas famosas vinculando o nome a essas propagandas. Agora, na Copa, virou uma febre. E é outra coisa que eu acho que a longo prazo vai ser proibido. Porque está virando um problema de saúde pública. Eu já vejo no consultório famílias, às vezes não é o paciente que joga, não é a pessoa que joga que me procura, mas às vezes eu vejo uma mãe entrando em depressão porque o filho se endividou. Às vezes eu vejo um pai tendo que vender tudo, tendo que vender patrimônio para pagar a conta porque o filho pegou dinheiro com a agiota. Então, assim, virou um problema de saúde pública. Virou uma coisa muito grave. E chega caso no consultório? Sim, chega caso no consultório e, inclusive, tem chegado cada vez mais. Principalmente de pessoas jovens e que tem aquela esperança de, não, eu vou jogar... Porque você já viu que tem aplicativos que você começa ganhando? Aí vicia, né? Você começa ganhando. Então, o aplicativo ele é feito para criar aquela dependência em você, porque ele te dá aquela falsa sensação de que você vai ganhar dinheiro aqui. E aí a pessoa ganha a primeira vez, ela pensa, nossa, vai dar certo. Aí perde. Aí, não, eu vou jogar de novo para tentar recuperar o dinheiro. E vai virando aquela bola de neve, vai virando aquela... Eu já vi tanto casos de autoextermínio mesmo. Também. De casos gravíssimos. Também. Então, assim, como que faz propaganda de um tipo de coisa dessa? E chega e vira, acaba sendo um problema de saúde mental, mas também social. É um misto, né, doutora? É um misto e as pessoas precisam entender que a área cerebral que envolve a dependência de jogos é a mesma área cerebral da dependência química, entendeu? Então, é um mecanismo cerebral de dependência. Quando você entra nessas plataformas para jogar, você tem que entender que só tem um objetivo ali, que é você perder. Você pode até ganhar de vez em quando, mas o jogo foi feito para pegar seu dinheiro. Entendeu? Eu achei muito válido a iniciativa do governo. Você viu que ele criou uma plataforma que você pode entrar, cadastrar seu CPF para bloquear o seu CPF de todas as casas de apostas? Que legal isso. O governo teve que criar isso. Por quê? Porque a incidência de pessoas se endividando está sendo enorme. E pessoa que não tem controle, né? Tipo pessoa assim, que não tem claro controle. Que é errado, que a gente está estando malefício. Eu acho que dá para comparar na época do caça-níquel, por exemplo? É a mesma coisa. Só que antes a mesma coisa. Era presencial, né? É a mesma coisa. E eu acredito que as bets, ela é pior do que o caça-níquel. Porque o caça-níquel, você tinha que ir lá. Você tinha que se deslocar. Todo mundo via. Todo mundo via. Você poderia ficar com vergonha de alguém ver, de te julgar. Agora não, agora está no seu bolso. Ninguém sabe agora que você tem. Pega o celular aqui e joga e ninguém fica sabendo. Agora você não precisa ir lá. Agora você pode estar no conforto da sua casa, dormindo, acordar. Uma mulher que ganhou, acho que, sei lá, 10 mil reais. Aí ela falou, não, eu ganhei 10 mil, foi para Goiânia para comprar roupa. Nossa, você podia falar isso aqui. Foi para Goiânia comprar roupa, chegou lá e falou, vou jogar esses 10 mil, que eu ganhei 10, eu ganhei 20, perdeu tudo. Olha aí. Eu vejo pessoas que trabalharam anos para conseguir comprar o carro próprio. Aí, de repente, começou a jogar, ganhou ali 1.000, animou, ganhou 10 mil, falou, nossa, eu vou continuar. E, de repente, perdeu 100. Teve que vender o carro para pagar. Imagina o desespero disso. Gente, agora, sem desespero nenhum, a Intelecto Contabilidade cuida das suas finanças. Ela cuida de tudo e é importante você ter uma contabilidade de confiança. Eles te ajudam a pagar menos imposto na reforma tributária, tem assessoria contábil, fiscal, DP, consultoria empresarial e para o agro. Lembrando que eles atendem de segunda a sexta, das 7h30 até as 11h, das 13h até as 17h30. A Intelecto
Cada cliente é recebido com atenção, calma e clareza. Por isso, eles têm uma rotina de atendimento para garantir tempo de qualidade para você ser bem atendido. Na Dorival de Carvalho, 1571, na Vila Santa Maria, 99965-4068. Gente, e essa confusão de IBS, de CBS, de tanto trem assim que vai mudando e que tem nota fiscal, você vai ver a confusão que vai ser. Então, para não ter confusão, o pessoal lá, o Ivanildo e toda a equipe, a Paula, eles estão prontos para te atender muito bem. Um abraço ao doutor Ivanildo. Daqui uns dias a Diele Ferro vem aqui também, vai ter um papo com a gente falando um pouquinho. Então, o pessoal da Intelecto Contabilidade é a sua contabilidade de verdade para você tirar essa preocupação da cabeça. Doutora, a gente caminhando aqui para vendo um pouquinho da gente que a gente separou aqui para falar, eu acho que sem dúvidas é um mal grande essa questão das apostas, mas a gente fala também de um assunto que nunca sai, às vezes a gente sai da mídia de falar, mas as drogas, de um modo geral, causa realmente impacto na saúde mental? Os pacientes chegam no seu consultório? Ou diminuiu? O que é? Porque eu também... Sabe qual que é a droga que eu acho que é a pior de todas as drogas? Qual que você acha? O álcool. O álcool. Porque eu vou abrir aspas para falar aceito. E além de ser aceito, você já percebeu que uma pessoa que não bebe, quando ela está num grupo social, quando ela está numa rodinha de amigos, ela tem que justificar por que ela não bebe? E é difícil, eu falo por mim. E é difícil. Eu falo por mim, é uma luta para você não beber. Você não bebe? Não. E é fácil falar que você não vai beber? Não, é uma confusão, às vezes você até bebe. Parar de encher o saco. Não é? Porque então, assim? imagina você ter que justificar que você não usa uma droga. Isso é péssimo. Então, o álcool, ele está dentro das famílias e ele faz um prejuízo, ele faz uma devastação enorme. É aquele pai que chega, tem um momento de lazer e simplesmente só vai beber. É aquela mulher que simplesmente perde o controle ou faz coisas indevidas porque estava alcoolizada. Entendeu? E as gerações mais jovens que estão começando cada vez mais a beber? 13, 14 anos a gente vê adolescentes bebendo. Então, o álcool, sem dúvida nenhuma, eu acho que é a droga mais difícil, é a droga que a gente tem tido mais problemas. Socialmente aceita. A gente tá vendo, assim, eu sei que é proibida a venda de bebida alcoólica para menor de 18 anos. Mas não existe isso no Brasil, né? No Brasil, e que a gente vê cada criança assim bebendo, adolescente bebendo. E aí as pessoas, elas normalizam isso dentro de casa, não é, doutora? Normaliza, e os pais precisam ter muita atenção, porque que exemplo que você está dando para o seu filho? Você fala assim, as palavras de ensino é exemplo. Entendeu? Você que é pai, a quantidade que você bebe, se o seu filho começar a beber a mesma quantidade, está tudo bem? Você apoia? Não. Está tudo certo? Então, a gente tem que começar a pensar isso. Os pais são um espelho para os filhos. Né? Então, com certeza, eu acho que o álcool é a droga mais devastadora. Eu tava olhando aqui, enquanto a gente falava, é porque a gente tem essas outras drogas, né, que a gente tem as casas de internação, mas se tiver dúvida, a família pode procurar a senhora, inclusive para aconselhamento mesmo, né, doutora? Sim, é muito difícil o próprio usuário de droga, seja de álcool, seja de crack, seja de cocaína, ele buscar ajuda. Em geral, é uma mãe que sofre, que busca orientação, é um pai que sofre, é uma esposa que sofre, entendeu? O importante é alguém buscar essa ajuda. O importante é não deixar isso, não, bebe ou faz uso de droga e deixa ele quieto. Isso não pode acontecer. Não, e o problema é um problema, e aí do álcool, vou fazer só um parênteses que eu lembrei disso, que eu fiz Amor Exigente, é que o prejuízo não é na hora, no agora. Claro que tem um prejuízo de saúde, tal, mas esse prejuízo construído há 10 anos, você vê assim, um tanto de dinheiro que você gastou para beber e não construiu um patrimônio. Tanto dinheiro que você deixa de perder. Não é isso. E saúde que você perde também, né? Porque o excesso do álcool, ele vai consumindo seus neurônios. Ele vai acabar. O álcool, ele gera um envelhecimento, ele gera um processo inflamatório em todo o seu corpo. Então, às vezes você não está vendo aquilo de imediato, mas aquilo já está acontecendo. E aí só piora, infelizmente. Doutora, assim, eu queria saber as suas redes sociais, qual que é o Instagram, como é que é, onde que a senhora atende, como é que eu posso marcar uma consulta agora. Eu vou fazer um diagnóstico de TDAH nele, viu? Porque quando a Acho gente fala, ele tá ali a 1000 por hora. Eu queria saber o que ele tá fazendo tanto no celular, viu?
Eu tô combinando episódio semana que vem. Mesmo? Eu atendo na Clínica Viver, ali próximo ao Centro Médico. Faço consulta presencial, faço consulta online. Tem paciente no Brasil todo, tem paciente até fora do Brasil. Hoje em dia, Ana Carolina Cardoso, médica psiquiatra. Isso. Para agendar sua consulta é 996261991? Isso mesmo, Acertei. muito bem. Tão bonito o seu trem da Clínica Viver aqui. Parabéns, lindo e lindo. E meu Instagram é Ana Carolina Cardoso, psiquiatra. Lá eu estou fazendo conteúdo diariamente sobre saúde mental, sobre qualidade de vida, sobre dicas tudo emendado, e orientações. Né? Ana Carolina Cardoso, psiquiatra. Psiquiatra, tudo emendado. Gente, eu juro pra você que eu não vi 20 anos aqui. Misericórdia. Você é tão novinha, doutora. Misericórdia. Ainda bem, né? Já tô com 43 anos. Meu Deus. Depois você passa os remédios médicos. E, doutora, eu vi que você não postou um vídeo aqui nas redes sociais. O silêncio nem sempre é vazio. Muitas vezes ele revela aquilo que a correria consegue esconder. Eu percebo muito que tem gente que não para. Por um lado é bom, porque a pessoa é produtiva? Sim, é bom. Mas você já tentou tirar o celular, desligar a música, desligar a televisão? Eu não consigo ficar sem barulho, você tá falando pra mim. E o barulho da sua cabeça? Que barulho? Tem barulho na cabeça? O seu pensamento, que hora que você escuta? Sei lá. É isso que eu chamei os pacientes, as pessoas para refletir. O que será que a sua cabeça, o que a sua mente está falando? Porque se você está olhando, lendo um celular, se você está escutando uma música, se você está vendo alguma coisa na televisão, você não está prestando atenção nos seus próprios pensamentos. Verdade. E eu te convido a hoje parar 20 minutos. É muito tempo. 10. Tá bom. Sentar sem celular, sem televisão, sem música e ver o que aparece na sua cabeça. Faz esse desafio. Tá, eu vou fazer. Depois você me conta. Ou você marca uma consulta. Bom remédio, doutora. Obrigado pela sua participação. Deus te abençoe sempre. Muito sucesso. Amém, nessa obrigada. Sua jornada aí. Você já tem 20 anos e que sejam mais 20, mais 30, mais 40. Porque a missão que a senhora escolheu é muito bonita, de cuidar das pessoas e de uma área extremamente sensível que as pessoas precisam muito. Nós precisamos cuidar da nossa saúde mental. Isso muito obrigado. Mesmo. Muito obrigada. À disposição. Gente, um beijo no seu coração. Semana que vem tem mais. Só prosa boa. Obrigado a todos os nossos parceiros, patrocinadores. E até mais. Tchau.